É a mesma coisa existir policial. Existe policial porque existe violência, existe crime, existe delinquência. Então, na minha percepção, o ideal é que o movimento feminista não precisasse existir. Eu penso que ele ainda precisa, considerando algumas discussões que nós precisamos amadurecer na sociedade. E eles são de vários tipos, sobre liberdade sexual, sobre divórcio, relacionamento abusivo, divisão de tarefas, também controle de natalidade, até mesmo aborto, enfim. Só que, na minha percepção, de acordo com o que eu abordo, é necessário que nós também estejamos dispostos a discutir problemas que atingem os homens. E é difícil a gente encontrar isso no movimento feminista. Embora hajam muitas filósofas feministas que abordam isso nos seus livros e nas suas obras. Mas isso perdeu o apelo político ao longo dos anos. Começar a se apresentar, se falasse de onde que vem, alguma coisa que fosse interessante para o nosso público. Então, eu comecei com o meu canal no YouTube há cerca de 10 anos. O primeiro vídeo que eu postei foi porque ele viralizou no Facebook em que eu tava criticando o movimento feminista. Legal. E isso aconteceu porque naquele auge, no hype mesmo, o movimento era extremamente estridente e demagógico, fanático, anticientífico, e aquilo realmente era bem frustrante pra mim. Eu percebia que eu já não conseguia mais debater e discutir ideias nos grupos feministas. E eu já era feminista há muitos anos antes desse hype. Então eu já tinha uma certa, como eu poderia dizer, experiência nesses debates. Eu tinha um pouquinho mais de conhecimento. Então, pra mim, nada daquilo era muita novidade, entende? Então eu já tinha sido meio que amadurecida com uma época anterior em que era tudo mato, digamos assim. E as pessoas naquele período conseguiam debater e divergir e fazer parte de um ambiente que era culturalmente mais prolífico e aberto, receptivo a essa divergência. Aí depois eu continuei postando por cerca de 1 ano, geralmente criticando o identitarismo de esquerda, eventualmente eu também criticava a direita, etc. E depois eu fiquei anos e anos sem postar nada. Voltei com o canal com vídeos durante a pandemia e pós-pandemia eu comecei a fazer lives, junto com o meu co-host que tá sentado ali. E Legal. ali, então, houve o convite do Petri, que eu fui no A Deriva. Sim. E depois disso, houve um crescimento vertiginoso do meu canal. Então, mais uma vez, obrigado, Petri. Bacana, Boa. seja bem-vinda. Você agora, Brunão. Bom, tenho 19 anos, tô na política desde os 12 Nossa, aí. tu é muito jovem. Muito 19 jovem. anos. 19. Pensei que eu ia ser o mais Deus. novo hoje aqui, ele ganhou de mim. Nossa, Você Com tem 12. eu tenho 32. Eu sempre sou mais velho. não Tô tem na jeito. política desde os 12, sou apaixonado pela política. Fui candidato nessa eleição, sou segundo suplente lá na minha cidade. Comecei com o canal em abril de 2023, tive alguns vídeos que viralizaram, questionei a Simone Tebet, questionei os estudantes lá na USP. No Rio Grande do Sul, enquanto fui voluntário, dei uma entrevista ao vivo, falei Globolist fora Lula ao vivo, que era a vontade de muitas pessoas que estavam trabalhando voluntariamente ali naquela situação. E o canal hoje conta com mais de 100 mil inscritos, graças a Deus, a gente tá com um engajamento muito legal. E a minha pauta na política é trazer os jovens para a política. Eu acho que é muito bonito falar que o jovem é o futuro, mas é difícil mostrar que você acredita no jovem, que você tem um caminho para a juventude na política. Então, no meu Instagram, TikTok, YouTube, o que for, eu sempre prezo por ter um linguajar jovem para tratar com o pessoal da minha idade, até um pouco mais novo, que gosta, que se interessa. E eu acho que é isso, sempre trazer bons debates, boas ideias. Assim, ó, eu tô interessada já. Eu quero entender como é que tu começou assim. Tu disse com 12 anos. Com 12 anos eu tava comendo terra, né? Real, Foi o que eu assim. falei pra ele. Eu mal sabia Como jogar assim? bola com 12 anos. Como é que tu começou nisso? Então, é bom frisar, ninguém da minha família é da política. Ok. Eu comecei assistindo o vídeo da galera que questionava o pessoal na rua, falei, pô, que legal, eu gosto desse conteúdo. E na época tinha um movimento estudantil Você de não assistia direita. Dragon Ball Z, cara? Meu, nunca assisti. Caramba, Juro pra meu. vocês. E aí eu falei, pô, gosto disso, me vi ali. Teve um debate na USP com alguns candidatos na época da direita e da esquerda, e eu fiz uma pergunta pra Isapena do PSOL, e me chamaram pra participar de um movimento estudantil da direita. Tu tinha 12. Eu tinha 12, quando eu fiz Meu a pergunta. senhor, E a eu não galera acredito vibrou, nisso. tudo mais. Doido. E aí eu comecei a crescer dentro daquele movimento, tudo mais. Saí daquele movimento lá em 2020. Uhum. E aí eu estagiei na Câmara Municipal de São Paulo com o vereador. E depois disso eu comecei a gravar meus vídeos. Então comecei numa brincadeira. Falei, eu vou pra Paulista quarta-feira, vou gravar um vídeo. Aí o vídeo pegou 600 visualizações. Aí eu gravei mais um. O terceiro vídeo já foi da Simone Tebet. Aí o vídeo dela tá com 500 mil de visualização. Ele engajou o canal todo. Então os vídeos antigos também engajaram, porque eram bons. Então eu comecei meio que por curiosidade, na brincadeira, e acabou dando certo. Interessante. Boa. Bacana.
Como a gente vai discutir algumas pautas aqui, e como você foi a primeira a se apresentar e falou sobre o feminismo, podemos começar por aí? O que você acha? Claro. Pode. Você gosta de Bora. discutir essa bandeira? Você disse que você já se enxergava ou já se manifestava feminista antes Uhum. mesmo dessa última, não sei se é a última onda aí, né? Que essa onda estridente É. que você falou, né? Quarta onda, Que já acho dá que, pra chamar. que essa onda que veio forte aí. Você, como era uma feminista da terceira onda, talvez? Você se Então, julga... atualmente eu me identifico mais com a primeira onda, que ela Tá. tem uma origem, uma raiz liberal bem forte, iluminista também. Essa é a minha favorita, pelo menos. Eu vou começar uma pergunta e depois vocês discutem aí, vocês conversem aí. Você acha que ainda tem necessidade de ter feminismo? Então, eu gosto dessa pergunta porque, assim, o que eu percebo que acontece em vários ativismos, não exatamente ou apenas o movimento feminista, é de que há uma necessidade de que existam certos problemas para que haja um motivo para que esses ativismos continuem existindo. Então, eu sempre digo. O ideal pra mim é que o movimento feminista não existisse, não precisasse haver feminismo, não precisasse haver nenhum tipo de ativismo social, que seria meio que um ideal, certo? Sim. Então, é a mesma coisa existir policial. Existe policial porque existe violência, existe crime, existe delinquência. Então, na minha percepção, o ideal é que o movimento feminista não precisasse existir. Eu penso que ele ainda precisa, considerando algumas discussões que nós precisamos amadurecer na sociedade. E eles são de vários tipos, sobre liberdade sexual, sobre divórcio, relacionamento abusivo, divisão de tarefas, também controle de natalidade, até mesmo aborto, enfim. Só que, na minha percepção, de acordo com o que eu abordo, é necessário que nós também estejamos dispostos a discutir problemas que atingem os homens. E é difícil a gente encontrar isso no movimento feminista. Embora hajam muitas filósofas feministas que abordam isso nos seus livros e nas suas obras. Mas isso perdeu o apelo político ao longo dos anos. Entende? Porque é natural que isso aconteça muito com qualquer tipo de movimento. Ao longo das gerações, as pessoas começam a selecionar aquilo que é muito conveniente, pessoalmente e politicamente, deixando de lado aquilo que também é relevante e que constitui aquela ideologia como um todo. Então, sim, existem feministas e filósofas que abordaram as condições insalubres e desigualdades sociais que os homens estavam sendo cobrados, como, por exemplo, expectativas de sucesso, depressão, suicídio, miséria, etc. Mas isso deixou de ser conveniente socialmente, principalmente em redes sociais. Então, chegou um momento em que eu me dei conta que, sim, o movimento feminista estava sendo beligerante, mas não somente, mas também demagógico e muito unilateral nas suas discussões. E eu comecei a debater sobre isso também, trazer isso à tona. Tá. Quais causas ou questões você acha que ainda vale a pena ter um movimento feminista, né? Quais lutas que vocês ainda precisam brigar aí para conseguir algum direito? E aí você já contesta ou a favor ou contra as Então, alegações dela. eu penso que atualmente, na verdade, as mulheres elas estão até com mais vantagens, principalmente jurídicas, do que os homens. Sim. Eu acho isso aí realmente bem relevante da gente discutir. E não é algo que eu tenho muita profundidade, mas eu penso que o pouco que eu sei já está indicando que realmente existe uma disparidade aí. As mulheres já estão com algumas vantagens jurídicas em relação aos homens. Não apenas em relação ao próprio relacionamento do homem e da mulher, como, por exemplo, a violência psicológica, que foi o Bolsonaro, que, inclusive, que sancionou, Sim. mas também em relação a outras coisas que não necessariamente têm a ver com os homens, como, por exemplo, acesso à Bolsa Família e certos direitos também em relação aos filhos, enfim. Agora, uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente frisar. Embora existam certas leis que protejam as mulheres, tanto os homens, enfim, a sociedade como um todo, a gente não tem exatamente uma garantia na prática de que ela vai ser aplicada. Então, ok, existe a garantia, aliás, existe a teorização de uma lei de que, ok, é errado que você bata na sua esposa, é errado que haja violência psicológica, que
uma criança ou uma mulher, ou que seja uma mulher mais velha, seja abusada, mas a gente não tem as garantias, de fato, de que a lei vai ser aplicada socialmente. O Brasil Profundo é um dos piores exemplos, inclusive, que as crianças são vendidas pelos próprios pais por lata de azeite, por cebola, são leiloadas, inclusive a própria virgindade para pessoas que vêm de fora. Então, é um assunto ainda que realmente, embora algumas pessoas já entendam como preocupante, mas que ainda realmente precisam ser garantidas na prática. Então, eu acho que, por causa disso, ainda o feminismo ele é relevante para que a gente possa discutir e trazer essas coisas à tona. Boa, mas antes de passar pro Bruno, você acha que o movimento Red Pill, por exemplo, ele veio para dar uma equilibrada nisso, por conta desse extremismo? Eu adoro esse assunto de Red Pill, porque, assim, eu, ao longo dos últimos meses, assim, dos últimos anos, eu comecei a acumular bastante seguidor Red Pill no meu canal. Uhum. E muitos deles diziam que eu era Red Pill, que eu tinha tomado a pílula Red Pill, não sei o quê. Na verdade, eu só pensava, cara, desculpa, eu sou só uma feminista clássica, uma feminista raiz mesmo. Porque eu li bastante livro, eu li teorias, etc. Então, a minha formação feminista, ela não foi à base de vídeo do TikTok, entendeu? Não foi à base de videozinho do Instagram, Reels, etc. Então, muitas das pautas que eles traziam, eu pensava, cara, o movimento feminista já tá debatendo, discutindo e produzindo coisas há muito tempo. Inclusive, o Júnior do Redcast, vocês devem saber quem é, Sim, certo? ele já veio aqui. Então, o Júnior, ele conhece uma das minhas feministas favoritas, que é a Mary Wollstonecraft, e ele admira a Mary. E ele disse que se ele tivesse uma filha, ele gostaria que ela fosse feminista como eu. Então, não a feminista que ela é conveniente, entende? Em que ela mantém certos benefícios pessoais à medida que ela exige outras coisas de acordo com as suas preferências. Então, ela, ao mesmo tempo que ela quer muita liberdade sexual, mas ela não quer exatamente que o homem tenha o mesmo nível de liberdade que É um ela. cara tradicional. Entendeu? e Exatamente. Então, ela deseja um cara tradicional, mas ela não é tradicional, sabe? Então, é uma pessoa que tá exigindo certas disparidades em relação ao próprio comportamento. E, na verdade, ele diz que o ideal é que seja uma mulher forte, audaciosa, independente, emancipada. E é esse tipo de feminismo que eu acredito, que são de mulheres fortes, mulheres que são corajosas, audaciosas e que saibam lidar com as próprias responsabilidades. Porque é isso que significa ser uma maior intelectual. É isso que significa ser uma maior civil. Você vai ser tratada na medida que os homens são tratados, né? Sendo responsabilizados pelas próprias escolhas. E isso é muito da primeira onda. Esse feminismo é de primeira onda, porque ele vem com essa onda liberal de emancipar o indivíduo, o sujeito como um todo, não somente as mulheres. As mulheres, elas vêm ao longo desse amadurecimento da primeira onda ali do movimento iluminista, e a partir de então elas também passam a ser reconhecidas como merecedoras de direitos. Boa. Bom, acho muito interessante o que você falou. Eu acho que o movimento feminista atual, ele é uma militância seletiva. Uhum. Então, é justamente o que você falou. Ele tá onde convém. E